estimados amigos, caríssimos companheiros de ideal espírita, sejamos todos bem-vindos essa noite e que tentaremos expor de forma clara e precisa o pensamento de Jesus. É urgente que entendamos Jesus, porque somente entendendo o Mestre, nós teremos ampliada a capacidade de nos aperfeiçoarmos e assim trabalharmos na grande obra de transformação da humanidade. E não foi por acaso que eu escolhi para trabalharmos nessa noite uma das parábolas mais conhecidas do Mestre, que é a parábola do filho pródigo. Muitos discordam acerca dessa parábola porque, inicialmente, temos que perceber que a parábola não fala somente de um filho pródigo, mas sim de dois filhos, razão pela qual muitos estudiosos preferem denominar como a parábola dos dois filhos perdidos. Só que tem um porém. Para entendermos Jesus e analisarmos o contexto pelo qual ele falava às pessoas, é importante que nós nos transportemos para a sua época e tentemos captar o seu pensamento. Porque quando eu uso a parábola do Mestre nos dias atuais, nós enveredamos por um erro básico de traduzirmos sua mensagem para a nossa cultura. E na nossa cultura, nós temos outros valores, outras formas de analisar e de viver. É por isso que muitos, ao estudarem o Novo Testamento, se equivocam, porque querem traduzir a visão de um Deus, a sua visão minimalista, numa visão limitada acerca do amor de Deus. Então eu quero convidar todos vocês para voltarmos e fazermos uma viagem aos primeiros anos do cristianismo, ao século I, e tentarmos entender o que Cristo quis trabalhar com essa parábola e por que ele usou esse tema para abordar e mostrar a importância do perdão e do amor divino. Antes de pegarmos o nosso trem e nos direcionarmos para o passado, para mergulharmos no pensamento de Jesus, a parábola, reforço eu, ela está presente em Lucas, Lucas, capítulo 15, versículo 11 ao 32. Mas antes de começarmos e desembarcarmos nessa viagem que faremos durante a noite, eu quero fazer uma parada lá em Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15. Quando Jesus sabiamente diz o seguinte enunciado: Jesus volta para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Ora, o que Jesus queria traduzir nesse momento para nós, ainda lá em Marcos, antes de mergulharmos no pensamento do mesmo na parábola do filho pródigo? Ele muito bem afirmou que Jesus foi a Galileia pregando o Evangelho de Deus. Evangelho significa boa nova, boas notícias. Jesus veio a Galileia dizer que tinha boas notícias e boas novas. A palavra Evangelho deriva da cultura romana. Naquela época os romanos usavam esse termo. O imperador tinha o seu Evangelho, o Evangelho de César, as boas novas de César, as boas notícias do imperador. E toda a cidade, toda a vila, todo o território que era dominado pelos romanos eram depois, previamente, analisados e era repassado as boas novas aos bárbaros, já que para eles estavam conduzindo a luz de Roma para uma civilização que era bárbara, o Evangelho de César. Nesse contexto, Jesus chega a Galileia dizendo: eu também tenho um Evangelho, eu também tenho uma boa nova. E essa boa nova, diferente da parte do imperador, era da parte divina.
e não se iguala em nada à boa nova de César. É por isso que temos que entender esse contexto de que boa nova Jesus está a nos convidar. Porque Jesus é a encarnação do amor na terra. E nessa visão, temos que perceber que Jesus esteve submisso à vontade de Deus, diferentemente de Adão, que negou Deus. Quando eu falo Adão, estou me referindo a uma visão mitológica, no sentido figurado. Não estamos crendo na questão do Adão como pessoa. O Espiritismo não trabalha com essa visão, e isso nós poderemos reforçar em outra palestra para que fique mais claro. Mas podemos dizer que Adão negou Deus, ao contrário de Jesus, que fez a vontade do Pai, quando disse que seja feita a vontade do Pai e não a nossa. Não foi assim que ele nos ensinou na oração do Pai Nosso? Então ele diz que traz a boa nova do Evangelho. E essa boa nova é um convite para que nós conheçamos o reino de Deus. E ele diz, o reino de Deus está próximo. Quando ele fala que o reino de Deus está próximo, ele não está falando no sentido temporal da situação, daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano. Quando ele fala que o reino de Deus está próximo, é que ele está bem próximo de nós, mais próximo do que nós imaginamos. É como se Cristo dissesse, olha, se você esticar a mão, você toca no reino de Deus. Se você observar o meu exemplo, você vai estar conectado a esse reino de Deus. Foi nessa convite, foi nessa forma de chamar a atenção e mostrar o exemplo que Jesus nos convidar para esse reinado de Deus. Porque esse reinado é justamente a presença de Deus em nossa vida. E quando nós deixamos que Deus viva fortemente em nossa vida, nós não cometeremos erros como o erro do filho pródigo, como o erro dos dois irmãos perdidos. E nós iremos observar porque alguns teólogos preferem chamar essa parábola de a parábola dos dois filhos perdidos. E ele faz esse convite ao reino de Deus, dizendo que o reino está próximo. E ele dá os ingredientes necessários para que nós acessemos esse reino, que está ao alcance de todos. Ele diz, arrependei-vos e crede no Evangelho. Nós paramos por aqui. Porque aqui nós entraremos diretamente em confronto com anos de teologia, que defende, a partir de uma interpretação arcaica, que a salvação é pela graça. Paulo se apoiou nessa afirmação para dizer que basta que nós nos arrependamos e creiamos para sermos salvos. Todo esse enunciado é contrário à ideia de Deus e Jesus quando nos convida a pegar a sua cruz e segui-lo. Quando nos convida a corrigir os erros e perdoarmos 70 vezes 7 vezes e quantas mais forem preciso. Então, como explicar a questão do arrependei-vos e crede no Evangelho? Eu vou parar por aqui e agora nós iremos mais adiante na parábola do filho pródigo e ao final eu vou recosturar o assunto e explicar o que Jesus se dizer quando é necessário que nós nos arrependamos e creiamos na sua presença para, se quisermos, adentrar ao reino de Deus. Então, vamos agora continuar a nossa viagem para Lucas, para a parábola do filho pródigo. E quando eu falo em parábola, mais uma vez reforço, é importante pensar que nós, para entendermos a mensagem de Jesus, temos que pensar como o povo daquela época, analisar a cultura em que Jesus vivenciava, a economia, o jugo do Império Romano, as ideias vigentes, para só então nós termos uma noção clara do que ele queria trabalhar com o povo. Na questão 627 do Livro dos Espíritos, Kardec, ao perguntar sobre como Jesus se comunicava com a terra, por que meio ele utilizava esse meio das parábolas, os Espíritos disseram que Jesus falava conforme as pessoas que ele convivia, conforme o tempo em que ele vivia. E isso é importante nós frisarmos e não esquecermos, para que nós não caiamos no erro de compararmos a visão da parábola à nossa visão.
A parábola fala de uma terra, de um pai que tinha terra, e de um filho que pede essa terra, a sua parte na herança, para ir embora e gastar tudo e depois voltar. E querer a sua parte que já foi consumida. Ora, se nós interpretarmos isso por nossa visão capitalista e competitiva, certamente iremos apoiar o outro filho. Mas essa não foi a visão de Jesus. Ele falava a camponeses, a uma aldeia. E somente quem veio da cidade pequena sabe o quanto é difícil a convívio em comunidade numa cidade pequena. Só para vocês terem uma ideia, os estudiosos mais, digamos assim, os mais afoitos chegavam a afirmar que Galileia, por exemplo, tinha no máximo 100 famílias, 100 casas. E olha que Galileia é uma aldeia grande. Então essa é a realidade. Eram famílias que viviam um modo de vida gregário, onde todos precisavam do apoio da coletividade para continuarem vivos, para terem que comer, para trocar os alimentos, para se defender dos perigos de ataques, de saques. Então é importantíssimo essa vida gregária, essa vida coletiva em harmonia, para que eles se mantivessem vivos nessa jornada. E a parábola diz o seguinte: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passaram não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou, gastou todos os seus bens, vivendo de forma dissoluta. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos para apacentar porcos. Ali desejava ele fartar-se de alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caído em si, ele disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores, teus servos. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e, compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe o anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho, bezerro, um boi, cevado, comamos e nos alegremos, porque este é meu filho amado, que estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a animar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltou, aproximando da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos seus criados e perguntou o que era aquilo. Ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com a sua saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito, para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou teus bens com meretrizes, tu mandaste matar um boi cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre esteves comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos alegrássemos, e porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Eu tenho que entender, prioritariamente, que Jesus falava a camponeses da época. E por que Jesus falava a camponeses da época? Porque ele estava a almoçar na casa de um
de seus anfitriões, que o convidou para cear naquela noite. E fariseus, observando Jesus a entrar na casa com publicanos e pecadores, o indagaram: você que é mestre e come com esses seres que são impuros, esses que são pecadores e injustos? Foi para responder à afronta do fariseu que Jesus conta essa parábola. Então, para que entendamos essa parábola, eu tenho que perceber que estamos falando de uma aldeia e de um filho que pede ao pai a sua parte na herança. Ora, aquele costume naquela época, um filho chegar para o pai e dizer que queria a parte na herança que lhe cabia para que ele pudesse seguir livremente a sua vida, era uma verdadeira afronta naquela região. O povo do Oriente Médio mantinha um costume irrestrito da responsabilidade dos filhos pelo pai. O pai é a figura pensante da família, pois eles vivem numa sociedade patriarcal extrema. Muitos empresários do Ocidente ainda hoje se admiram quando milionários do Oriente, antes de fechar o negócio, pegam o seu helicóptero, vão até aquela aldeiazinha largada ao longe, pousam e vão pedir aos seus pais a bênção para fechar o negócio. Aqui no Ocidente nós não fazemos isso. O máximo que fazemos é: pai, comprei um terreno. Pronto. Lá não. Eles têm que pedir permissão. Mesmo independente do pai, eles mantêm o costume do respeito na sociedade patriarcal. Então estamos falando, Jesus fala de um pai que tinha 2 filhos e que um deles pediu a sua parte da herança. Ora, quem estava a ouvir Jesus, de logo imediato pensou: esse pai vai deserdar esse filho. Porque pedir a herança ao pai ainda vivo era como se dissesse que queria ver o pai morto. Como se não valorizasse a família. Como não quisesse fazer parte daquele seio familiar. E inesperadamente, o pai, ao invés de deserdar o filho, dá a parte que lhe cabe na herança. Isso inicialmente já chocou a sociedade. Eles não esperavam isso, porque o filho tinha quebrado códigos morais muito rígidos daquela sociedade. E a parábola conta que esse filho apressou-se em vender os seus bens para que pudesse seguir livremente pelo seu caminho. Já é uma característica muito fácil de analisar nesse contexto. Para os orientais, vender a sua terra é algo muito complicado. Eles têm um apego, um amor pela terra muito grande. Eles passam meses comercializando a terra, porque a terra, na visão deles, é algo sagrado. Mas esse filho, segundo a parábola, apressou-se em vender a terra. Lógico, nós percebemos que a pressa em vender foi porque ele não foi aceito, ele foi expulso da vila, porque ele tinha quebrado um conceito moral. E os aldeões não iriam admitir a vergonha que ele causou ao pai. Então ele vendeu tudo rápido, conta a parábola, e se foi. Só que, na sua caminhada, ele gastou tudo que ele tinha. Viveu de forma dissoluta, inconsequente, e não se preocupou com o dia de amanhã. E naquela época, dinheiro não tinha valor. A terra é que era o grande valor. Dinheiro se gastava muito rápido. Os impostos romanos eram caros. Os saques eram constantes. Os romanos viviam à espreita daquela população mais carente para arrancar tudo que eles tinham e algo mais. E conta que esse filho perdeu tudo que tinha e teve que pedir emprego porque estava passando fome. E eis que o único emprego que ele encontra era para pastorar, apacentar porcos. Naquela sociedade, apacentar porcos era uma atividade humilhante, até hoje, porque o porco era considerado, e ainda é, um ser impuro, um animal fedorento. Até para nós comemos a carne de porco, mas ainda temos uma certa ressalva, não é verdade? Nós não gostamos do odor que o porco exala em seu chiqueiro. Então, naquela época, cuidar de porcos era algo humilhante. Não é à toa que Jesus, em certa passagem da Bíblia, é narrado que ele expulsa demônios, espíritos, que vão
diretamente a uma manada de porcos. Outrora nós trabalharemos esse tema e explicaremos o porquê dessa metáfora que Jesus, que é narrada em um dos evangelhos. E ele conta que ele vivia passando fome, cuidando de porcos e se alimentando de vagens que os porcos comiam. Lembramos que naquela época existiam 2 tipos de vagem que eram dados. Uma era mais docinha, que era chamada vagem gafanhoto, que era dessa que João Batista se alimentava em suas caminhadas, e uma que era mais amarga e muito pouco nutritiva. Era essa vagem amarga, que não tinha nutrição nenhuma, que eles davam aos porcos. Ora, eles viviam numa terra seca, árida. Não iam dar uma vagem docinha para porcos. Davam as vagens que eram amargas e sem nutrição. A parábola narra de uma seca. Vale relembrar, para que nós façamos uma analogia, a seca que nossos irmãos nordestinos, vivenciam no interior de Pernambuco, do Ceará, da Paraíba, o quão difícil é a vida no sertão árido. Então, a parábola narra esse fato, e que ao comer a comida de porco e já passar fome, ele lembra do pai. A parábola diz que ele cai em si, ele é tocado. O que é isso? O arrependimento que eu falei no início. E é preciso que entendamos o que é esse arrependimento. Existem 2 tipos de arrependimento: o arrependimento operacional e o arrependimento visceral. O arrependimento operacional é quando o indivíduo se arrepende quando algo que ele queria que desse certo não deu, e ele se sente envergonhado pela falha que foi descoberta por todos. Vejam, ele não se arrependeu internamente, ele está envergonhado pelo o ato que ele fez e que todos na sociedade viram ele fazendo. Tem até um ditado que diz: quer saber quando a pessoa como você é, né? Analisa aquilo que você faz quando ninguém está olhando. Então temos 2 tipos de arrependimento: o operacional e o visceral, que é aquele arrependimento que brota internamente do indivíduo, que reflete os seus atos e busca uma mudança comportamental em seus pensamentos e atitudes, e corrigir o erro que fez. E a parábola conta que esse filho, caindo em si, lembra que os trabalhadores do seu pai não passavam fome. Embora servos, eles tinham alimentação e dignidade, que é o mais importante nessa visão que nós temos que buscar. A dignidade humana. E ele disse e pensa: vou agora para o meu pai, pedir perdão pelo que eu fiz e pedir a ele um emprego. Que ele me trate como um de seus servos, pois eu sei que não sou digno de ser mais seu filho. Ele então levanta-se e vai ao encontro do pai. Só que ele tinha 3 problemas. O primeiro, o pai, porque ele feria um preceito ético da época de querer a morte do pai. E isso por si só seria um grande problema. Ele tinha então um segundo problema: peitar a sociedade. Porque o que ele fez feria todos os costumes. E se ele voltasse para a aldeia, ele corria o risco, inclusive, de ser apedrejado. E ele não poderia correr tal risco. E tinha ainda o terceiro problema: o irmão. Quando ele pede a herança para ir embora, é como se ele dissesse: eu não quero continuar a família com você. Você não tem nenhuma importância para comigo. Eu quero seguir a minha vida sozinho. Eu não quero ter que dividir, após a morte do meu pai, as terras com você. Não quero. É como se ele dissesse: eu não te amo. Ele tinha então 3 problemas e ele não tinha nenhum plano. Ele só tinha um plano para o pai: vou pedir ao pai perdão e que ele arrume um emprego como um de seus servos. Mas ele não pensou. A parábola diz que ele não tinha nenhum plano para com o irmão e para com a sociedade. Só que a parábola de Jesus traz um enunciado enigmático. E eu vou ter que dizer um costume que era comum na época, antes de ler a parábola. Naquela época, um ancião, ele andava calmo e complacente.
Você observar um ancião em estado de desequilíbrio era algo extremamente comum. E isso não é uma questão somente daquela época. Aristóteles falava no passado grego que reconhece-se um ancião pelo seu caminhar. Ele anda calmo, compassivo, elegante, porque o ancião daquela época tinha um respeito. E olha que nem precisava de estatuto do idoso, não. Esse respeito era natural, brotava do respeito que era ensinado na educação logo em tenridade. E eis que a parábola narra que o filho nem sequer ainda tinha chegado. Ele levantou-se e disse que ia ao encontro do pai. E a parábola conta que vinha ele, ainda longe da aldeia, quando seu pai o avistou de longe e, compadecido dele, correu, o abraçou, o beijou. Ora, quando a vila observou um ancião correndo, tem algo errado. Um ancião não se desespera. E quando o ancião o viu de longe, o pai o avistou, a parábola conta que o pai saiu correndo, o abraçou e o beijou. O que é isso? Naquele momento, o problema dele com a sociedade estava sanado, porque o pai se humilhou mais uma vez para receber o filho. E nós notamos que Jesus já começa aí a construir a visão de um Deus amoroso. Porque esse pai da parábola que Jesus está falando é Deus, que perdoa a todos nós, que não guarda ofensa nem mágoa, pois sabe da nossa pequenez, da nossa imaturidade, não compreender ainda as suas leis. Quando eu falo que Jesus é submisso às leis de Deus, eu estou falando de uma submissão que retrata o conhecimento das leis. Jesus tinha autoridade. Quando ele disse que traz o reino de Deus, ele está dizendo que tem autoridade para isso. Foi por isso que ele falou: os antigos dizem, eu porém vos digo. E foi nessa autoridade que Jesus expulsou espíritos, que a Bíblia chama de demônios. Foi usando dessa autoridade que Jesus expulsou a doença, a lepra, a cegueira. Foi com essa autoridade que ele peitou aos aldeões e disse: quem não tiver pecados, que atire a primeira pedra na prostituta. Essa autoridade que era inerente à grandeza moral que ele trazia. Então esse Deus que ele começa a construir na parábola é esse pai que ele chama. E ele diz que o pai corre ao encontro do filho e o beija. Naquela sociedade, quando havia uma desavença entre as pessoas, existia a figura de um mediador. Esse mediador entrava no meio da confusão e iriam discutir acerca de como consertar ou remendar aquele mal que foi feito. Após selada a união, o reatamento dos laços, que era feito por esse mediador, como é que era selado o laço de amizade? Um beijo. Um beijo do lado do outro. Naquele momento, quando o pai abraçou o filho e o beijou, ele disse: eu te perdoo. Não temos mais nenhuma desavença, meu filho. Você está perdoado. Aí você me pergunta: quem foi o mediador dessa parada? Aí é que está a questão. Aí nós começamos a identificar os erros do segundo filho, que agiu de forma egoísta. E que a parábola, até então, aqueles que liam a parábola de forma equivocada, achavam que o único egoísta era o filho pródigo. Mas na hora que o filho pediu a sua parte na herança, era a obrigação do filho mais velho ter intermediado a calma naquela desavença, ter dito: calma, não é por aí. Vamos acalmar, nós somos uma família. Mas ele se manteve omisso, porque ele tinha interesse em ficar com tudo. Aí Jesus começa a nos alertar para o segundo filho agindo também de forma egoísta, e que nós não percebemos. Por isso que muitos estudiosos chamam essa parábola da parábola dos dois filhos perdidos, porque Jesus já começa
a desenhar o enredo de lições a partir daí. E queremos entender o porquê que ele fez isso. E naquele momento ele diz que o pai chama um servo e diz, o filho fala, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse a seus servos, trazei depressa a melhor roupa, o anel e a sandália para pôr nos pés do meu filho. Lembre-se que ele saiu de lá dizendo que ia pedir o pai um emprego. Iria um emprego como servo da fazenda, porque ele não tinha mais nada. Nada. Naquela época, o primogênito era o filho principal. E ele tinha a maior parte na herança. 2/3 da herança cabia ao primogênito. Se o filho já tinha levado a sua parte na herança, o que sobrou era do outro filho. Mas ele nem chegou a continuar e a dizer o plano que ele tinha para com o pai. Ele foi interrompido pelo pai. Quando o servo disse, vai buscar a roupa. Que roupa é essa? Era a roupa nupcial que os filhos tinham para vestir em ocasião especial das festas que aconteciam na aldeia. Traz o anel, que era o anel de família, e traz a sandália. Naquela época os servos andavam descalços, os filhos não. Naquele momento o pai estava dizendo, você está restaurado como meu filho e não como servo. Observe como Jesus é muito astuto e sabe trabalhar a mente daquelas pessoas simples. O pai estava recebendo o filho de volta, porque o pai de Jesus, o Deus de Jesus, é esse Deus que ama. É o Deus que espera o filho inocente, observando que ele vem para encher de beijos e que o abraça todo sujo, mesmo o filho estando sujo, não importa. Esse é o Deus de Jesus, diferente do Deus dos judeus que punia e castigava, diferente dos deuses romanos que estabelecia privilégios para os imperadores. O Deus de Jesus trata todos iguais, porque ele é pai. E pode um pai amar mais um filho do que o outro? Até pode. A nossa visão ainda de não saber amar. Tem pais que preferem os filhos do que os outros. É verdade. Por mais que o pai diga, não, eu gosto de todo mundo igual. Todos nós sabemos que nosso pai tem sempre aquele mais preferido, o filho predileto. Todo mundo que é filho sofre com o irmão. Todo aquele que não é filho único sofre com aquele ciúme do irmão que recebe mais atenção do pai do que ele. Mas isso é outra questão que nós poderíamos debater em outra palestra sobre educação. E o pai recebe o filho de volta. E a primeira parte está sanada. E o pai disse, matai também um boi, uma vaca, e comamos e nos alegramos. Interessante, o pai poderia ter dito para matar um cabrito. Mata um cabrito para a gente almoçar, tudo resolvido. Mas ele matou um boi. Gente, naquela época não tinha geladeira, não tinha freezer. A aldeia, lembre-se, eram poucas casas. Se eu estou dizendo que eu matei um boi, é porque eu quero que todo mundo coma daquela comida. E isso era natural. Naquela época, viviam em sociedade e eles precisavam do apoio de um. Eu matava o cabrito, chegava o outro com pão, chegava o outro com vinho, e aí ia todo mundo comendo feliz. O pai mandou matar um boi. Ou seja, eu vou convidar toda a aldeia para dizer que eu te recebo como pai. Naquele momento, a aldeia não podia mais renegar o filho, porque o pai estava se humilhando e perdoando o filho. E a parábola vai continuando que a festa começou. E o segundo problema do filho, que era como recompor os laços com a aldeia, foi sanado pelo próprio pai. Só que ele tinha um problema. Era o irmão mais velho, aquele que se negou a intermediar na confusão, porque mantinha em si o seu egoísmo. E nós iremos observar o quanto ele era egoísta no final da parábola. Ao observar a festança em sua casa, ele interpela a um dos servos sobre aquela festa. O ruim de se guiar pela Bíblia é que a letra é bem miudinha. Mas daqui a uns anos eu não vou ter mais capacidade para isso. E o filho mais velho, que estava no campo, ao aproximar da casa, ouviu a música e as danças.
chamou um dos criados e perguntou: o que é aquilo? Ele informou: veio meu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com a sua saúde. Ele se indignou e não queria entrar. O egoísmo falou mais alto. Ele estava roendo-se por dentro, pois não admitia que o pai perdoasse tamanha ofensa feita pelo filho. Ele não perdoava. Só que um filho, o que é que se espera de um primogênito? Se o pai acatou o perdão, o primogênito é obrigado a acatar. Lembre-se, nós estamos em uma sociedade patriarcal, que o pai jamais poderá ser questionado. Se o pai perdoou e mostrou para a sociedade que ele estava perdoando, qual era a obrigação do primogênito? Perdoar, entrar em casa, botar a sua roupa nupcial e festejar junto com os demais, mesmo que ele não aceitasse tal decisão do pai. Depois ele ia discutir, que já era um grande absurdo, porque filho não discute com o pai naquela sociedade. E a parábola conta que ele nem sequer entrou em casa, se indignou. E o pai, observando, foi ao seu encontro, ou seja, o pai se humilhou mais uma vez. Veja que Deus maravilhoso, porque esse pai é Deus. O pai foi a esse segundo filho e disse, saindo, porém, o pai procura conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. E nem chamou o pai de pai. E, estou falando para ele, Hilda, acaba se perto brincando. E nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, ou seja, não era irmão dele, era esse teu filho, que ele desperdiçou os teus bens com as meretrizes. Olha, até parece a gente, né? Para levantar a falta do outro é rapidinho. O cara nem sabia onde ele gastou o dinheiro. Ele já deduziu que gastou com meretrizes, com prostituta. E tu mandaste matar para ele um boi cevado. Então o pai lhe respondeu: meu filho, tu sempre esteves comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso me alegrar, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Com esse desfecho, Jesus arremata uma das mais belas mensagens que poderíamos ter. Porque observamos os dois filhos egoístas. E Jesus estava falando dos dois tipos de pessoas que há na sociedade. Nós, nos dias de hoje, aqueles que estão livres no campo e que pedem a parte da herança. E o que é a parte da herança? São os dons que Deus nos dá gratuitamente. O dom da beleza, do dinheiro, da saúde, da juventude, da liberdade. Nós desperdiçamos esses bens, gastando a nossa saúde para adoecer e depois voltarmos ao Criador. Como também ele falava desse segundo tipo de gente, que ele chama do segundo filho, que são aqueles religiosos, que morrem de vontade de fazer a mesma coisa do filho pródigo, mas são covardes. Nós estamos falando de dois egoístas. A diferença é que um é corajoso, teve coragem de ir, caminhar e errar. O outro foi covarde, ficou ali. Ele estava com o pai, mas não estava, porque ele também queria vivenciar aquilo que o filho pródigo vivenciou, mas ele não teve coragem. E estava roendo por dentro, indignado porque o pai o perdoou. Ele se castrou de viver e agora o pai o perdoava. Assim são muitos religiosos. Jesus falava aos fariseus da época que viviam a aparência, mas que na essência não comungavam daquilo que falavam. Era isso que ele falava. O filho pródigo era aqueles pecadores e publicanos, que Jesus almoçava com eles, porque sabia que o pai não faz distinção. E o filho que ficou revoltado era o fariseu. Só que trazendo isso para o nosso dia a dia, muito embora tenhamos passado 2000 anos após, mais de 2000 anos após a vinda do Messias, nós ainda nos comportamos como o fariseu do passado.
As religiões tiveram essa capacidade de deturpar o pensamento do Cristo e dificultando a nossa visão da moral cristã. Porque, repito, todo o cristianismo deve estar centrado na visão de um homem, que é Jesus, que é a encarnação desse Deus de amor e mostrou que é o Pai. Infelizmente, o nosso cristianismo está fincado atualmente em dogmas, em milhares de santos, de petições, porque nós não conseguimos enxergar o núcleo que é Jesus. E não foi à toa que a missão dos Espíritos foi justamente dizer que Jesus falava conforme a cultura e o povo daquela região. E cabe ao Espiritismo reviver a sua mensagem pura, longe de equívocos e dogmas trazidos pela religião. É por isso que Kardec não conceituava o Espiritismo como religião, porque ele temia que acontecesse a mesma coisa. Então o Espiritismo encarna essa ciência da alma, porque somente uma ciência da alma é capaz de mergulhar no pensamento daquele que foi o maior exemplo de vida, que é Jesus. E daí a missão dessa ciência do Espírito, analisar a grandeza e o potencial que o Espírito tem para alcançarmos a perfeição. É nesse sentido, é nesse convite que chamamos. A parábola deixa bem claro a visão de Jesus. E isso nós temos que aprender. Porque muitos de nós nos comportamos como o fariseu, ou como o filho que ficou com o pai. Somos cristãos só de fachada, mas todos nós que aqui estamos ainda barganhamos com Deus quando queremos alguma coisa. Ou estou mentindo? Ainda temos esse comportamento que aprendemos no passado, de um Deus que dá aos seus filhos aquilo que o filho acha que merece. Somos crianças mimadas, que esperamos do Pai o auxílio para aquilo que nós mais precisamos. E de criança mimada, nós brasileiros entendemos muito bem, porque criamos muito mal nossos filhos. E nós observamos que eles se transformam quando crescem, delinquentes insuportáveis. É por não impor limite aos filhos, ainda em eternidade, que eles crescem de forma perniciosa, transformando-se em mau cidadão. Eu sempre costumo dizer que quando você cria um mau filho, você não cria somente um mau filho. Você cria um mau marido, um mau amigo, um mau profissional, um mau trabalhador. Você acaba com o indivíduo. Um mau médico, um mau advogado, um mau arquiteto. Quando você não dá as bases da educação e delega isso à escola, que não tem essa obrigação, você está arruinando a vida do seu filho. E lembre-se, os pais serão sempre responsáveis pela educação dos seus filhos. É importante passar por esses valores. E a parábola do filho pródigo tem essa característica de trazer um pai amoroso que recebe e que trata todos os seus filhos de forma igualitária. E que ninguém vai se perder, porque o perdão é a característica divina. Mas, Mário, quando eu começo a ler o Novo Testamento, eu esbarro em algumas coisas. Aqui fala do diabo. O diabo existe? Existe. O nome dele é egoísmo e orgulho. Ele vive dentro de você. Se você alimentar isso, o diabo vai matar você. O diabo é isso. Não é aquela figura mitológica que nós criamos para colocar medo nos fiéis. Não. Mas sim os nossos atos nocivos. Opa! Quando Emmanuel, no livro Consolador, Chico Xavier pergunta a Emmanuel a seguinte questão: se o determinismo de Deus é o bem, aonde está o mal? Ele vai dizer que o homem, confiando mais em si mesmo do que na providência divina, começa a transformar suas ações num emaranhado de questões precárias e contrárias à providência divina. E aí vem a dor. Aí vem o sofrimento. É preciso, pois, recompor os elos que nós desequilibramos, diz Emmanuel. Então a dor, ela vem como ferramenta educativa a nos chamar para algo que precisa ser modificado. Quer dizer, Mara, que não adianta eu vir aqui pedir para ser curado, não?
para resolver meus problemas? Os espíritos não curam meu problema? Cura não. Se alguém disse isso para vocês, estão enganados. O espírito não está para curar ninguém. Você tem o poder da sua autocura. O próprio Cristo falou: eu faço e vocês podem fazer coisas maiores ainda. Basta que vocês creiam. Eu não esqueci que eu estou devendo a explicação sobre arrependimento e fé não, viu? Eu volto para lá. Então, nesse sentido, temos que entender que quando buscamos a casa espírita, a igreja católica, o budismo, a igreja evangélica, eu tenho de partir do pressuposto que eu não posso me comportar como esse filho que ficou em casa, que espera que o pai atenda às suas vontades. Eu tenho que fazer minha parte. Eu tenho que analisar. Vocês, depois que se tornaram espíritas, que vieram para cá, tirando os novatos chegaram agora, tá? É café com leite. Mas aqueles que já frequentam já há um bom tempo, o que foi que vocês já se modificaram? Já se perguntaram isso? Já se interrogaram? Do ano para cá, para agora, o que você aprendeu? Você que acabou o tratamento de saúde, que passou 14 sessões, ou 15, ou 20 no ano passado, ela foi edificada. O que foi que mudou na sua vida? Foi mágica? Qual foi a sua parte no tratamento de saúde? Você esperou que os espíritos resolvessem tudo? Não fez nada? Ora, como? Jesus disse: ajuda-te que o Estado te ajudará. Não existe mágica. O espiritismo justamente acaba com as mágicas. Ele diz que você é o agente causador de seus males e que cabe a você gerenciar a sua vida modificando o seu comportamento. Lembre-se, arrependimento e crer. Lembre-se, eu vou fechar com isso. Lembre-se dessa questão. Então, essa é a mensagem de Jesus. E a parábola traz isso. E, voltando a Marcos, voltando um pouco à nossa viagem, eu já perdi, aqui não vou achar. Jesus falou da proposta do reino de Deus, e que ele trazia o evangelho, e que esse evangelho era diferente do evangelho de César. Ele era o evangelho da parte de Deus. Era a boa nova da parte de Deus. Ele dizia que o convite era para todos. Todos. E conforme Jesus ensinou no Evangelho da parábola do filho pródigo, esse Deus não faz diferenciação de filhos. Então o convite do Evangelho é Marcos 1, 15, 14, 15, se não me engano. O convite do Evangelho é para todos. Ele dá o bizu de como nós vivemos nesse reino de Deus. Ele disse que basta que nós nos arrependamos e creiamos no Evangelho. Esbarramos novamente no mito da igreja, da salvação pela graça. Pois bem, arrependimento e fé. Essas duas palavras foram capazes de movimentar séculos de religião, angariando discussões sem fins acerca do que eu poderia fazer para alcançar a perfeição. Mas, na realidade, o que Jesus quis nos ensinar quando falou essa passagem foi algo completamente diferente. Eu não posso, lembremos, fazer a análise desse texto dentro da minha visão consumista e preguiçosa de querer primeiro eu. A parábola do filho pródigo traz um Deus do amor, um Deus que prega o amor como princípio, como lei. O que é a lei do amor? É a lei que compartilha a felicidade com todos. Então, não existe essa visão de um filho ter tudo enquanto o outro está sofrendo. Gente, como é que nós esperamos os céus enquanto pessoas padecem de fome, sofrem na África ou até mesmo no subúrbio de Recife? Como esperar um céu de felicidade? Será que isso não nos toca o coração? Será que somos tão assim parecidos com o filho que ficou na casa, o egoísta covarde? Será que nós somos tão assim que não refletimos ainda? Jesus vai dizer que essa visão ela é diferenciada, que não existe lei do eu. A lei é a do amor.
A lei do eu é assim. Primeiro eu, depois eu, o outro é que se vê mal. O outro está sofrendo, eu nem olho. É estranho isso, né? Parece até raro perceber isso. Mas nós somos assim, ou não? Se alguém tiver algum anjo aqui na plateia e não faça mais a lei do eu, me desculpe. Não foi a minha intenção. Mas a grosso modo, olhando para mim primeiramente, e todos que estão aqui, eu acho que nós somos muito partidários ainda dessa lei do eu. Ainda somos muito egoístas. Só que a lei é do amor. Ele disse que o reino de Deus... O reino de Deus era para aqueles que se arrependiam e creiam. Arrependimento e fé. A palavra arrependimento, ela tem origem grega e vem de duas palavrinhas. Metanoia. Meta significa além de. E noia significa mente, entendimento. Metanoia, entendimento além de. Então, arrependimento que Cristo fala, na palavra metanoia, na tradução grega, é justamente isso. O entendimento além de, na minha capacidade. O melhor conceito que eu achei para a palavra metanoia é uma expansão de consciência. Quando o indivíduo se arrepende, quando o indivíduo sente em si a metanoia em sua vida, ele percebe o que ele não percebia. Ele compreende o que antes ele não compreendia. Ele sente o que antes ele não sentia. E ao perceber tudo isso, ele passa a analisar tudo aquilo de ruim que ele fazia e começa, principalmente, inclusive, a modificar os seus atos e pensamentos. Veja a importância da metanoia. Então, arrepender-se não é usar o primeiro conceito que eu falei, o arrependimento operacional, e sim o arrependimento visceral. O arrependimento visceral, que a psicologia fala, é a metanoia de Jesus. É arrepender-se visceralmente, na tentativa e na certeza de saber que se eu cometi um erro, eu tenho que corrigir aquele erro. O indivíduo do filho pródigo cometeu um erro não só com o pai, mas com o irmão e também com a sociedade. E ele tinha que corrigir esse erro. Não bastava se arrepender. Ele tinha que provar que mudou. E é assim o arrependimento sincero. Eu não consigo imaginar como é que as pessoas se arrependem do erro que faz, querem ir para o céu, e aqueles a quem nós prejudicamos ficam aí. Desculpa a expressão, é que se deu mal. Eu não entendo isso. Esse é um pensamento egoísta nosso. Porque se eu me arrependo sinceramente, se eu vivo a experiência da metanoia, o primeiro comportamento que eu vou ter é querer que Deus, que o Pai me dê uma chance de corrigir o erro que eu fiz. Se a metanoia agir dentro de mim, esse vai ser meu comportamento. E fé? O que é fé? Fé, na nossa visão ocidental, é uma crença. E normalmente essas crenças, elas atrapalham, na maioria das vezes, a nossa forma de pensar. Porque eu começo a construir um emaranhado de dogmas e de questões que eu denomino como verdade e perco o foco. Ou seja, se eu digo, o Mário está de camisa polo, é uma verdade ou mentira? Verdade. Não há que duvide disso. Isso é um fato objetivo. Agora, se eu digo para vocês, o Mário ama vocês, é verdade ou mentira? Olha aí, isso aí é minha defensora, viu? Isso é verdade. Isso é uma questão que depende da confiança. Para eu amar alguém, eu tenho que confiar em alguém. Para eu amar o Pai, para eu ter fé no Pai, eu tenho que confiar no Pai. E que Pai é esse que eu vou confiar? Eu tenho que confiar no caráter do Pai. E é esse Pai que Jesus mostra na parábola, que ama de forma plena e precisa. Para eu ter fé, eu tenho que confiar nas propostas divinas. É por isso que Deus, Jesus, se submetia à vontade do Pai e dizia, seja feita a vontade do Pai, não a minha. Ele confiava.
A fé vem da confiança. Então, é essa visão que Cristo nos dá quando falou da metanoia, do arrependimento e da fé. Se nós introduzirmos isso no nosso comportamento, certamente nós começaremos a vislumbrar o reino de Deus bem próximo de nós. Agora é preciso trabalho. Nada cai do céu. Vejam vocês que eu observei uma reportagem ontem de um pai em São Paulo que, ao brigar com a esposa, pegou o filho de 6 anos e se atirou do 13º andar. É egoísmo. Não pensou na criança. E a criança dizia: papai não, papai não. E isso nos choca. E isso serve de alerta. Porque nós estamos a disseminar esse egoísmo nesse mundo competitivo, no trabalho, na sociedade, no trânsito, em todos os campos. Para vocês terem uma ideia, na semana passada eu me peguei desejando a morte de alguém. Você acredita nisso? Sério? Eu vou contar para vocês. Lá no trabalho tem uma mulherzinha que trabalha na parte de serviços gerais. E ela é um amor. Ela é evangélica, é aquela evangélica maravilhosa. Um exemplo. Eu sempre digo no trabalho que aquela ali, eu me ajoelho para ela. Ela trabalha incansavelmente, não reclama dos horários, o trabalho é duro e ela está lá perseverante. Enquanto muitos de meus colegas da área pública mantêm aquela característica do público que é difícil de combater. E eis que essa mulher, ela tem uma filha em Vitória, no Espírito Santo. E essa filha, o sonho dela é se aposentar daqui a 1 ano para ir morar com a filha no Espírito Santo. Ela tem um marido. Esse marido não comunga na ideia dela. Ela casou com ele quando era jovem, antes da conversão. Ele bebe em demasia. Ela não tem mais nada com ele. Mas não tem como separar-se dele porque não tem condição financeira. E vive no mesmo teto como 2 estranhos. E ela me compartilha comigo a experiência dela sempre. Ela tem um maior carinho por mim, eu gosto muito dela. E eis que ele, bebendo muito, com diabetes, amputou as 2 pernas. Lá vai ela agora para o hospital com ele, sem trabalhar, presa. E vê aquilo na minha cabeça: meu Deus, lá se foi por água abaixo os planos da tia de morar com a filha, que nem é filha dele não, em Vitória. Foi por água abaixo. Ela agora vai ter que cuidar desse estorvo que ela sempre dizia para mim. Aí me veio automaticamente na mente: era preciso que ele morresse, a bichinha aí. Quando eu pensei isso, foi quase que instantâneo. Meu Deus, eu acabei de desejar a morte de alguém. Isso é sério, gente. Meu Deus, foi o que eu fiz, desejar a morte de alguém. Vejam, nós somos assim. Nós estabelecemos privilégios. Deus não dá privilégios a filhos. Nós damos. E nisso nós começamos a proteger os nossos. Foi isso que eu fiz. Meu Deus, eu falei besteira. Quem vai saber o que compromisso ela tem com esse ex-marido dela? Se não era agora, depois de preparada na fé evangélica, que ela tinha que provar que tinha que cuidar dele. Essa é a hora do evangelho. Mas eu pensei de forma material e egoísta. E me vi desejando a morte de alguém. É por isso, meus irmãos, que nós precisamos, eu peço a Deus todos os dias, que Ele faça em mim essa metanoia. Que Ele faça, que eu seja como Ele. Que Jesus faça me tornar um de seus seguidores. Que eu saiba precisar e identificar aquilo que dentro de mim precisa ser mudado. Eu quero confiar. Eu quero a metanoia. Essa é a minha oração e eu convido a vocês a fazer a mesma oração. Muito obrigado. Boa noite.